Vamos estudar as streams, que são um mecanismo que C++ oferece para entrada e saída de dados. Em C++, a entrada e a saída de dados é feita utilizando a chamada stream. Uma stream é uma abstração, um conceito, que representa um dispositivo na qual as operações de entrada e saída são executadas. Então, em C++, a gente não faz entrada e saída no teclado, na tela. A gente faz na stream. A stream esconde todos os detalhes de hardware e de software que são necessários para quando você enviar uma coisa para stream, ele apareça no dispositivo físico necessário, ou quando você lê alguma coisa da stream, ele seja lida do local necessário. Então, a stream pode ser vista como se fosse uma fonte ou um destino de caracteres de comprimento indefinido. As principais streams em C++, algumas a gente já usa. O CIN, por exemplo, é um objeto global, uma variável global, que representa a stream padrão de entrada, o teclado, na maioria dos casos. Cout e CR são dois objetos globais que representam as streams de saída. Cout e CR ambos representam normalmente a tela, mas Cout você destina para escrever mensagens normais e CR para mensagens de erro. Então, quando num programa você vê algo sendo impresso em CR, você sabe que vai sair na tela, mas fica claro para quem olhar o código que aquela mensagem é uma mensagem não normal. A gente tem outras streams que você pode criar objetos dessas classes. CIN e Cout, eles são objetos globais já criados. Os outros streams, a gente que cria os objetos, que são objetos de uma determinada classe. As mais conhecidas são as classes IFStream ou FStream. I e O de input, output, então o que foi input é de entrada, o que foi output é de saída, e F para relacionar com file, arquivo. Então, IFStream é uma stream de entrada de arquivo. Então, essas são classes que vão nos permitir criar streams com as quais eu vou poder ler de um arquivo ou salvar de um arquivo. Da mesma forma, você tem a iString stream e a OString stream. São streams para você ler de uma string ou imprimir numa string. Antes de começar, eu só vou fazer essa pequena ressalva aqui, porque quando a gente vai ler dados de arquivo, a gente tem uma diferença de acordo com o sistema operacional em que foi criado aquele arquivo. Quando você tem dados em uma stream, particularmente em um arquivo, normalmente as informações são separadas entre si por caracteres especiais que a gente chama de separadores. Por exemplo, um espaço, algumas vezes um ponto e vírgula, um caractere tab de tabulação e o muito importante é uma quebra de linha. Só tem que tomar cuidado que os diferentes sistemas operacionais, quando você tem arquivos texto, eles usam caracteres diferentes para separar uma linha da outra. No Windows, ele utiliza o caractere que a gente expressa em C++ por /E, é o carriage return, o retorno de carro, seguido do caractere /N, que é a nova linha, o line feed. Já no Unix, utiliza só /N e no macOS utiliza só /R. Então, tomar cuidado quando você for fazer leitura de arquivo em modo texto, se você, por exemplo, mandar ler o dado até encontrar um /N. Se o seu arquivo for uma versão antiga de um Mac, vai dar erro na sua leitura. Como é que a gente lê coisas de um stream? O método mais usual é o operator maior. A gente já vem utilizando aí em alguns dos nossos exemplos. A gente, quando quer ler alguma coisa do teclado, por exemplo, coloca CIN, maior, nome da variável. Então, vai ler aquela variável a partir do teclado. O funcionamento é bastante intuitivo, mas a gente vai dar em detalhes como é que ele funciona, porque a gente vai ver que tem um probleminha, a gente quer ter que raciocinar melhor quando vai fazer a leitura de um texto, de uma sequência de caracteres. Então, como é que funciona o operator maior? O operator maior, ele espera que a coisa que vai ser lida, a informação, os dados, estejam separados por caracteres delimitadores. Quais são esses caracteres delimitadores? O Enter, /N, o espaço ou a tabulação, o tab, são os principais. Então, ele espera que toda informação que ele vai ler, uma informação esteja separada da informação seguinte por um caractere delimitador. A consequência disso é que a informação que você vai ler não pode conter nenhum desses caracteres delimitadores, nem espaços, nem enter, nem tab. Como é que o operador maior funciona? Antes de começar a fazer a leitura da informação,
ele lê e descarta, a gente chama de consumir, ele consome da stream todos os caracteres delimitadores. Então, por exemplo, se você vai digitar alguma coisa do teclado, tanto faz você digitar esta coisa, como digitar 1000 espaços em brancos na frente e depois digitar a coisa, porque antes de começar a ler a informação, são consumidos todos os caracteres delimitadores. Quando chegar no primeiro caractere que não seja um delimitador, ele vai começar a leitura. O que é ler a informação? É pegar a partir daí todos os caracteres que sejam válidos para o tipo de dado em questão. Se a informação que está sendo lida é uma variável inteira, por exemplo, os únicos caracteres que são válidos são os dígitos de 0 a 9. Qualquer outra coisa que não seja um dígito de 0 a 9 é um caractere não válido. Então, após haver consumido todos os delimitadores, o operador maior vai ler e considerar todos os caracteres válidos. E vai ficar lendo os caracteres válidos até que encontre ou o primeiro caractere que não seja válido ou um caractere delimitador. O que é caractere não válido? Depende do tipo de dado. Se você estiver lendo um dado inteiro e você digitar 212x, então o número que vai ser lido vai ser 212. Porque 2, 1 e 2 são caracteres válidos para inteiro, o x não é válido, então a leitura se encerra no último caractere válido. O primeiro caractere inválido ele não é lido. Ele permanece na stream disponível para ser lido na próxima leitura. O operator maior geralmente é utilizado para ler informação com tamanho fixo de bytes, inteiros, número de ponto real e assim sucessivamente. Tem um problema se a gente tentar ler uma string ou uma rede de caracteres utilizando o operator maior. Por quê? Lembrar que a informação, quando a gente usa o operator maior, não pode conter caracteres delimitadores. O espaço é um caractere delimitador. Só que é bastante comum que nas minhas strings, nos meus arrays de caracteres, nos textos, a gente tem espaço. Por exemplo, se você queira ler o nome de uma pessoa, João da Silva, tem espaço aí no meio. Então, se você tentar ler com o operator maior, você pretendia ler João da Silva, mas vai ler só João. Porque quando chegar no espaço entre João e Dá, o operator maior encontrou um caractere delimitador, vai entender que está encerrada a leitura daquela informação. Então, não tem como você ler strings com o operator maior. Então, esse tipo de operação aqui, que você cria uma variável S do tipo string e lê com maior, só é possível se a string que você pretende ler não contiver nenhum espaço. A segunda forma de ler dados é o getLine. O getLine foi concebido em C++, principalmente para ler strings, para suprir esta dificuldade de ler strings com espaços utilizando o operator maior. A getLine é uma função que recebe 3 parâmetros, sendo que o último parâmetro é um parâmetro que tem um valor por default. Se você não colocar o valor desse terceiro parâmetro, ele vai assumir um valor por default, a gente já vai ver qual é. O primeiro parâmetro que eu passo para o getLine é o nome da stream de onde eu quero ler a informação. Por exemplo, pode ser aqui CIN, se eu quiser ler do teclado. De onde vem a informação e o nome da string de C++, a variável do tipo string, onde essa informação deve ser armazenada. Então, ele vai ler de CIN e armazenar nessa string. A terceira informação é o delimitador, ou seja, valendo informação da stream até você encontrar tal caractere. Então, ele vai ler tudo que você digitar até que seja encontrado este caractere. Se você não informar qual é o delimitador que você quer, ele vai assumir que é o /n, o enter. Então, vai ler tudo até ter uma quebra de linha. O getLine tem diferenças em relação ao operator maior. A principal delas é que o operator maior começa, antes de ler, ignorando todos os delimitadores. O getLine não ignora nada. Ele começa a ler tudo que tiver na stream a partir do ponto onde ela está. Se tiver delimitador, se tiver espaço na frente, esses espaços farão parte da string que ele está lendo. Depois de que começa a leitura, ele lê todos os caracteres que ele foi encontrando, até encontrar o delimitador definido na função. Pode ser
um enter, um tab ou uma barra, uma aspa, qualquer dos caracteres normais. Não precisa ser um dos caracteres delimitadores tradicionais. Quando encontrar um caractere delimitador, este caractere delimitador é lido, ou seja, ele é retirado da stream, mas é descartado, ele é só consumido. Ele nem vai ser acrescentado como último caractere da minha string e não estará disponível para a próxima leitura. Vamos dar um exemplo. Aqui, anteriormente, eu tinha mostrado o exemplo que eu li um string S utilizando cin S. Se eu ler dessa forma, antes de ler o dado, eu posso digitar espaços enters que eles serão eliminados, serão consumidos antes de começar a ler. Se eu ler com getLine, não. Se eu digitar 3 espaços antes, a minha string terá 3 espaços. Em compensação, neste formato aqui, quando eu leio com cin, a minha string não pode conter espaços. Aqui, lendo com getLine, ela pode conter espaços. Ela só não pode conter um /n, porque foi o caractere que eu defini como delimitador. Tem um terceiro operador, a terceira, no caso, é uma função, que a gente vai usar pouco. Ela é muito parecida com a getLine, inclusive o nome é o mesmo. getLine, só que em vez de ser uma função, é um método de uma classe. Essa aqui eu vou chamar getLine passando como parâmetro cin, por exemplo. Aqui eu vou chamar cin.getLine. É um método que aplicado a uma determinada string. Ela não tem muita utilidade, na minha opinião, porque ela é para ler arrays de chars, ponteiro para char, ou o array de char alocado estaticamente. Isto aqui tem aquele problema que a gente tem que garantir que o usuário não digite mais caracteres do que o espaço que eu tenho no meu array de char. Por isso que a getLine, para ler array de char, tem este parâmetro adicional, que é o tamanho máximo de leitura. Se o usuário digitar mais do que isso aqui, só vai ser lido até o que cabe. É para evitar o perigo de extrapolar o número de bytes, que a gente chama de overflow. Mas o funcionamento é muito parecido com o getLine de ler string. Você também tem um delimitador, que se não for especificado, vai ser assumido que é o /n. Não ignora caracteres delimitadores no início. Lê todos os caracteres, que não seja o delimitador definido na função, e encerra a encontrar a primeira ocorrência do delimitador ou quando lê tamanho -1 caracteres, o que acontecer primeiro. Caso encontre o delimitador, igual como no outro getLine, ele é lido, mas é descartado. Não fará parte da string e não estará disponível para a próxima leitura. Aqui, como é uma array de char, a função normalmente já acrescenta o caractere /0 no final do array de char. Então, por exemplo, se eu criei aqui S como 80 caracteres, eu posso fazer cin.getLine S, limitando a um máximo de 80 caracteres e até que eu digite /n. Uma outra função para ler array de caracteres em C é a função get, muito parecida com a getLine, com a única diferença que o caractere delimitador ele é lido da stream, mas não é consumido. Ele permanece disponível para a próxima leitura. Além do método get, que eu passo como parâmetro um array de char e o tamanho máximo, eu posso ter o método get sem nenhum parâmetro ou get passando como parâmetro uma referência a um char. Essas duas formas servem para fazer a mesma coisa, que é ler o próximo caractere disponível na string, independente de ser um delimitador, um caractere válido ou qualquer caso. Então, se eu fizer c igual a cin.get, esse caractere c receberá o valor do próximo caractere que está disponível na string. Faz o mesmo efeito eu fazer cin.get c. Outra função parecida com a get é a pick, que também retorna o próximo caractere disponível, mas isso aqui é uma função para você espiar, inspecionar qual é o próximo caractere. Você recebe esse valor como retorno, mas ele não é extraído da string. Ele fica lá disponível para a próxima leitura. Então, se eu fizer b igual a pick e c igual a get, B e C terão o mesmo valor, porque o valor que é retornado pelo pick não é extraído da stream. Então, na próxima leitura, que é um get, o caractere que vai ser atribuído a C é o mesmo que foi recebido como valor de B. Para ler sequências de caracteres, eu tenho essas duas formas de fazer, ou utilizando o operator maior ou utilizando getLine. O que a gente tem que prestar atenção é a ordem de utilização dessas formas de entrada de dados.
Porque o operador maior vai começar descartando os delimitadores antes da informação. Porém, ele deixa o delimitador final da informação dele, deixa na string. O getLine faz o contrário. No início não descarta nada, porém consome o delimitador ao terminar a operação. Então, se eu fizer um operador maior seguido de outro operador maior, não tem nenhum problema, porque o segundo maior começa descortando o enter que sobrou da entrada de dados anterior. Se eu fizer um getLine seguido de outro getLine, também não tem problema, porque o primeiro getLine consumiu o enter que encerrou a primeira leitura. Quando o segundo getLine for começar a fazer a leitura dele, já não vai ter mais nada indevido esperando no buffer. Já se eu fizer um operador maior seguido de um getLine, aí eu vou ter um problema. Porque o operador maior deixou um enter sobrando da última leitura. O meu getLine, que vem depois, vai ler tudo até encontrar um enter. Ora, o primeiro caractere que ele vai encontrar é um enter. Então, no primeiro caractere, ele já para e a minha string vai ter tamanho 0. Se eu fizer getLine seguido de maior, aí já não tem problema nenhum, porque o getLine não deixa o enter boiando, ele consome. Mas mesmo que deixasse, o operador maior consumiria. Então, este caso aqui não tem problema nenhum. Então, quando você quiser intercambiar no mesmo programa algumas leituras de maior, por exemplo, para ler inteiro, para float, com alguns getLine para ler string, você vai ter eventualmente de se preocupar de limpar o buffer, para tirar esses enters ou esses outros caracteres que ficam boiando aí entre uma leitura e outra. A gente tem de fazer isso sempre que, após cada operador maior, que for seguido de um getLine. Como é que isso é feito? Tem duas formas. O primeiro é usar o ignore. Então, você vai botar, por exemplo, o nome da string.ignore, cin.ignore. Aí você vai dar dois parâmetros. O primeiro é o tamanho e o segundo o caractere delimitador. Isso vai ignorar, vai consumir até tamanho caracteres ou até que encontre o delimitador. Então, por exemplo, eu quero que consuma tudo até encontrar um enter, consumir todo o resto da linha. Então, vai ler da string e descortar todos os caracteres que não sejam o caractere delimitador. O número máximo de caracteres é esse que é passado como parâmetro. Se você não quer botar um tamanho máximo, ou seja, vai ignorando até encontrar um delimitador, você vai passar como parâmetro esta grandeza aqui, que é uma chamada de função intrínseca do C, que quer dizer que você ignore o tamanho máximo. Então, ele vai ignorar tantos caracteres quanto necessários. Exemplo, aqui nesse programa, chamou cin.ignore, passando como parâmetro max, quer dizer, ignora a quantidade indefinida de caracteres, até encontrar um barra n. Esta é a primeira forma de limpar o buffer. Já esse outro aqui ignora todos os caracteres delimitadores que houver, quantos houver e de qualquer tipo, tanto faz ser enter como espaço, ponto tab. Mas aqui só dá para ignorar os caracteres delimitadores normais. Então, isso dá cin//ws. Vamos ver algumas operações com streams que a gente utiliza quando quer fazer essas mesmas coisas, em vez de fazer com cin, com cout, fazer com arquivos. O procedimento é o mesmo. Você imprimir em tela e imprimir no arquivo. Ou você lê do teclado ou lê no arquivo, você sempre vai usar os mesmos operadores, getLine, etc. Mas a diferença é que você aqui primeiro você tem que criar uma stream. Então, você vai criar uma stream associada a um determinado arquivo. Na maioria das aplicações, basta fazer algo desse tipo. Aqui eu estou criando uma stream chamada exemplo in, do tipo ifstream, stream de entrada em arquivo. E eu passo como parâmetro, na hora da criação, o nome do arquivo ao qual ela vai ser associada. Então, isso já vai associar essa stream com este arquivo. Evidentemente, o arquivo tem de existir, tem de ser legível, senão isso dá erro. Ou eu posso criar um stream de saída, ofstream. Então, tudo que eu enviar para essa stream será escrito neste arquivo aqui. Então, a leitura é bem simples. Você lê de exemplo in e joga em var. Ou você pega o conteúdo de var e salva em exemplo out. Esta é a forma padrão que dá certo para a maioria dos casos. Se você precisar de algum tipo de stream mais específico, você pode abri-la explicitamente, usando open. Aí você vai dizer o nome do arquivo e o modo de abertura. Então, se você quiser usar o open, você vai criar stream só a variável, sem passar como parâmetro o nome do arquivo. Você vai primeiro criá-la e depois vai mandar abrir, passando o nome do arquivo e o modo.
Este modo vai dizer se é de entrada ou de saída e como é que você quer que seja feita a operação na stream. Por exemplo, você pode salvar em binário ou em ASCII, você pode armazenar no fim, você pode sobrescrever, tem uma série de coisas que você pode decidir como é que seja feita a operação com essa stream. Então vamos dar aqui um exemplo. Eu criei exemplo out, só fiz declarar a variável do tipo fstream, depois mandei abri-la associando ao arquivo tal, e eu quero que ela seja um stream de saída e append. Então, o que eu mandar escrever vai ser anexado, vai ser adicionado ao fim do arquivo existente, caso ele exista. Se você não fizer isso, a stream sobrescreve. Então, se já existir algum conteúdo naquele arquivo, ele será apagado e começa do zero. Sempre após abrir um stream de entrada e saída que seja associado a um arquivo, a gente deve testar se ela foi efetivamente aberta, porque erros podem acontecer. Por exemplo, você pode ter tentado abrir para leitura um arquivo inexistente, ou pode ter tentado abrir para escrita um arquivo numa pasta no qual você não tem o direito de escrever. Então, após cada abertura, quer seja abrindo direto com o construtor, quer seja abrindo com o open, a gente vai fazer o teste se a abertura da stream deu certo. Isso pode ser feito utilizando o método isOpen ou testando o booleano correspondente à stream, que vai dar true se deu certo, false se deu errado. Por exemplo, se eu abrir uma stream input associada ao arquivo nomearch.data, na linha imediatamente seguinte à abertura, e sem fazer nenhuma leitura ou escrita de dados ainda dessa stream, eu testo. Se not is open, aí eu faço alguma coisa, encerro o programa, emito a mensagem de texto. Equivalentemente, eu podia fazer esse teste, if not input, a mesma coisa. Outro cuidado que nós devemos ter a trabalhar com streams é fechar a stream depois que ela não é mais necessária. A gente abriu com open ou usando um construtor que já abre. Quando não precisa mais, fecha o arquivo associado com a stream, garantindo que tudo que tenha sido enviado para a stream até agora seja efetivamente escrito no arquivo. Isso porque o sistema operacional, sempre que você escreve alguma coisa na stream, não necessariamente ele salva no arquivo imediatamente naquele mesmo instante. Ele pode armazenar e salvar tudo de uma vez. Então, quando você dá o close, você garante que tudo que esteja pendente seja efetivamente enviado para o arquivo. Essa operação de close é uma operação de liberação de recursos do sistema operacional. Parece com a situação que envolve memória dinâmica. Quando você precisa desse recurso do sistema operacional, você pede usando o new. Quando não precisa mais, libera utilizando o delete. A diferença é que ponteiros não são classes, então eles não têm construtores e destrutores. Já as streams são classes, então no destrutor da classe, ela já chama o close. Então, se você criou uma variável local e você encerra as operações de escrita nessa variável local, exatamente quando encerra a função, você não precisa chamar explicitamente o close, porque ele vai ser chamado pelo destrutor da stream, que é uma variável local. Porém, se você encerrou as atividades em um stream no meio do programa, aí você já pode liberar esse recurso chamando explicitamente o close, você dá o nome da stream, .close. Outra operação que você pode fazer com streams é reposicionar. Você pode fazer isso com streams que estejam associadas a arquivos. Você não vai poder reposicionar, por exemplo, streams como cin e cout. A instrução seekg você vai utilizar para posicionar um stream de entrada. Se você utilizar seekg passando como parâmetro pós bag, você vai reposicionar esse stream no begin, no início. Então, por exemplo, se for um arquivo, você vai recomeçar a ler a partir do início do arquivo. Tenho também o seekp, que é para reposicionar um stream de saída, isso é menos utilizado do que seekg. Se você der um seekp passando como parâmetro pós end, então tudo que você salvar nessa stream vai ser salvo no final do arquivo. Outro cuidado que nós sempre devemos ter ao trabalhar com streams é, após fazer qualquer operação de leitura ou de escrita, verificar se a operação deu certo. É a mesma coisa de quando a gente abre um stream, em seguida verificar se ela foi aberta ou não.
Então, ao fazer uma leitura de um dado, por exemplo, após a leitura, a gente verifica se o dado foi efetivamente lido ou não, porque erros podem acontecer. Por exemplo, você pode estar fazendo uma operação de escrita e suponha que o disco encheu, não tem mais espaço para escrever nada. Então, a operação de escrita vai dar errado. Você está fazendo uma operação de leitura, você vai ler de um arquivo 10 inteiros. Suponha que só tenha 3 inteiros no arquivo. Ao ler o quarto, vai dar erro porque não existe essa informação. Ou, por exemplo, você vai ler um inteiro de um arquivo e o próximo caractere que existe no arquivo é uma letra, um H, um Z, um T. Então, não existe nenhum caractere que possa ser utilizado para ler um inteiro. Essa leitura também dá errado. Após cada leitura, você deve fazer o teste. A gente tem alguns testes possíveis. Nome da string.eof. Isso vai retornar true se o fim do arquivo foi atingido na última leitura. Se você testar stream.fail, isso vai dar true se houve erro na última leitura, por exemplo, um dado incompatível. Esse teste é equivalente a testar o binário da stream. If not stream. O teste bad, quando ele retorna true, também quer dizer que houve um erro na última leitura, da mesma forma que o teste fail. A diferença é que o fail pode ser um erro só na leitura, mas talvez na próxima leitura dê certo. Por exemplo, você está lendo um inteiro, esperaria um número, e o caractere próximo que existe no arquivo é uma letra. Então ele não tem como ler o inteiro, então aquela leitura daquele inteiro vai dar fail, mas não vai dar bad, porque não tem nenhum problema com a leitura em si do arquivo. Foi uma coisa incompatível apenas com aquela leitura específica. Mas se, por exemplo, der um problema de hardware no seu disco rígido e você tentar fazer uma leitura de qualquer coisa, essa leitura vai dar feio, porque ela não vai dar certo, e também vai dar bad, porque tem um problema na stream. Já o teste good é um teste que combina fail e EOF. Quando a leitura deu good, você sabe que a leitura foi realizada completamente, ou seja, ela deu certo, e além disso, o arquivo não acabou. Normalmente é sempre feito um teste do estado da stream após cada leitura, após qualquer operação envolvendo arquivos. Por exemplo, se eu abro uma stream input associada ao arquivo nomearch.data, na linha imediatamente seguinte, eu tento fazer o teste se essa stream está realmente aberta. Se esse teste retornar false, então eu já faço alguma coisa para indicar que houve um erro na execução. Após ler um determinado valor, usando no caso aqui o operator maior, eu vou fazer, neste caso aqui, 2 testes. Primeiro, se foi lido alguma coisa, se a leitura deu certo. E além disso, no caso, não me interessa apenas ver se foi lido alguma coisa. Neste exemplo, eu vou criticar também se o valor é aceitável. Por exemplo, pela lógica do meu programa, este valor aqui teria de ser positivo ou nulo. Então, se ele for negativo, eu também indico uma condição de erro, da mesma forma que se eu não conseguir ler o valor. Então, normalmente, após cada leitura, você vai testar se houve a leitura, ou com fail, ou testando o valor booleano associado à stream de entrada e, eventualmente, se o valor for válido ou não. Se todo valor for aceitável, eu vou fazer a leitura e simplesmente testar se a leitura deu certo ou não, ou com o booleano da stream ou usando o teste fail. Após um erro detectado, por exemplo, pelo teste fail, normalmente você precisa limpar o status dessa stream para que próximas leituras não deixem de ocorrer, porque a stream está no status de falha. Para isso, você utiliza a função clear, que limpa os flags de erro na stream e retorna ela para o estado correto. Além de fazer o clear, muitas vezes você precisa limpar o conteúdo que está esperando na stream, porque se aquele erro foi causado por um conteúdo inválido, se você repetir a mesma leitura, vai dar erro novamente. Por exemplo, você está esperando um inteiro, como neste caso aqui, aí suponha que o usuário digitou a letra Z, o caractere X. Quando eu fizer a leitura, se eu fizer o teste, vai dar fail, porque não foi possível ser lido nenhum caractere válido para inteiro. Se eu botar isso dentro do while, vai entrar num loop sem fim, porque a leitura vai dar erro, o caractere inválido fica na stream, eu vou fazer uma nova leitura por conta do laço do while
e não saio nunca desse laço. A alternativa é fazer a leitura, testar se alguma coisa foi lida do inteiro. Se não foi lido nada, vai gerar feio. Então eu vou fazer clear para limpar o status, indicar que não está mais em estado de erro. Porém, eu vou também ignorar tudo que estiver no buffer até encontrar um /n. Se na hora de digitar o inteiro, o usuário digitou um caractere, X, uma letra, e depois Enter, então esta letra e o Enter correspondente vão ser ignorados e vai ser pedido uma nova digitação que espera-se que essa seja correta.